Marido ganhou na loteria e abandonou a esposa doente e grávida de 6 meses. Mas o homem que pagou suas compras no mercado escondia um segredo que mudaria tudo. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Me diga nos comentários o que você faria no lugar dela. Maria arrumava o pequeno quarto que seria do bebê enquanto acariciava a barriga de 6 meses. O apartamento alugado era simples, mas ela mantinha tudo impecável. Carlos, seu marido, entrou cansado do trabalho como vendedor de peças automotivas. Viu as contas que chegaram? Perguntou Maria, mostrando as faturas. Carlos suspirou. Vai dar um jeito. Sempre dá. Como em todas as noites, Carlos separou algumas notas do pagamento semanal. Maria o observou guardar o dinheiro no bolso. De novo a loteria, Carlos. Precisamos desse dinheiro para os remédios. 1 hora vamos ganhar, Maria. Aí acaba todo esse sofrimento. Maria não respondeu. Nas últimas semanas, a gravidez havia se complicado. O médico do posto de saúde recomendou um tratamento que o SUS não cobria. Seriam R$ 300 por mês que eles não tinham. À noite, enquanto Carlos dormia, Maria chorou baixinho. Abriu a gaveta e contou as notas que escondia, economias para emergências que Carlos não sabia. R$ 215. Não seria suficiente por muito tempo. No dia seguinte, durante a aula que lecionava na escola municipal, Maria sentiu uma pontada. Respirou fundo, continuando a explicar frações para as crianças. Sua colega Lúcia notou. Você está bem? Sussurrou. Só cansada, mentiu Maria. Na verdade, estava exausta de carregar tudo sozinha. O salário de professora, as contas, a gravidez complicada, o marido que nunca crescia. Ao voltar para casa, encontrou uma caixa de sapatos aberta no quarto. Seu coração gelou. Sua pequena reserva havia sumido. No lugar, um bilhete. Peguei emprestado. Hoje é o dia da sorte. O telefone tocou às 21h37. Maria, sentada no sofá, rodeada de provas para corrigir, atendeu sem entusiasmo. Maria! Maria! Ganhamos! Ganhamos! A voz de Carlos explodiu do outro lado. Do que você está falando? A Mega Sena. Acertei as 6 dezenas. São 100 milhões, Maria. Ela deixou o telefone cair. Carlos continuava gritando do outro lado. Quando finalmente conseguiu segurar o aparelho novamente, suas mãos tremiam. Você está brincando comigo? Estou no bar do Tião com o bilhete. Vem pra cá agora. Maria correu como pôde, a barriga limitando seus movimentos. De longe, viu a aglomeração no bar. Todos abraçavam Carlos, que segurava o bilhete como um troféu. Quando a viu, Carlos a abraçou, rodopiando-a no ar. Vamos ser ricos, amor. Acabaram os problemas. Naquela noite, não dormiram. Carlos falava sem parar. Vou pagar seu tratamento no melhor hospital. Vamos comprar uma casa, um carro zero. Na semana seguinte, tudo mudou. Carlos contratou um advogado para orientá-los sobre o prêmio. Comprou um carro importado, roupas de marca. Maria continuou indo às aulas, ainda usando o mesmo vestido de gestante. Por que não pediu demissão ainda? Carlos perguntou, estranhando vê-la corrigindo provas. Meus alunos precisam terminar o semestre, respondeu. Carlos parou de jantar em casa. Chegava tarde, cheirando a perfume caro. Quando Maria mencionava a consulta médica, ele sempre tinha uma desculpa. Amanhã sem falta, prometia, mas nunca cumpria. 1 mês após a premiação, o dinheiro entrou na conta. Carlos não voltou para casa. O telefone de Maria tocou às 6h15 da manhã. Número desconhecido. Alô? É a esposa do Carlos? Uma voz feminina, jovem, perguntou com desdém. Sim, quem é? Sou a Débora. Você ainda não entendeu que ele está comigo agora? Maria sentiu o chão desaparecer. O quê? Olha, estou ligando por educação. Carlos não quer magoar você, mas precisa seguir a vida dele. Maria desligou. Tremendo,
Discou para Carlos. Caixa postal. Enviou mensagens que não foram respondidas. Às 11h37, Carlos apareceu. Estava elegante com terno azul marinho, camisa branca, sapatos italianos. Nem parecia o mesmo homem que vendia peças usadas de carro há um mês. «Quem é Débora?» Maria perguntou antes mesmo que ele fechasse a porta. Carlos suspirou, colocando as chaves do carro importado sobre a mesa. Ela não devia ter ligado. «Responda a minha pergunta. É a secretária do Dr. Ferreira, meu advogado. Nos aproximamos enquanto organizávamos as coisas do prêmio. Você está tendo um caso.» Não era uma pergunta. Carlos não negou. Parecia quase aliviado. «Maria, vamos ser práticos. Ganhei na loteria. Minha vida mudou. Posso ter o que sempre quis.» «E eu? E o bebê?» A voz dela falhou. «Vou pagar uma pensão justa. Pode ficar neste apartamento até o fim do contrato.» Maria tocou a barriga incrédula. «Nosso filho vai nascer em 3 meses.» Carlos jogou um envelope na mesa. «Aqui estão os papéis do divórcio. Já assinei minha parte.» Naquele momento, Maria entendeu que o dinheiro não havia mudado Carlos. Apenas revelado quem ele realmente era. «E meu tratamento? O médico disse que posso perder o bebê.» «Deixei dinheiro na gaveta. Deve dar para alguns meses.» Uma semana depois, Maria descobriu que o dinheiro na gaveta eram apenas R$ 5.000. Mal cobriria 2 meses de tratamento. Consultou um advogado barato que balançou a cabeça negativamente ao examinar os papéis. «Senhora, ele fez tudo certinho. Transferiu o prêmio para uma empresa aberta antes do divórcio. Legalmente, é patrimônio exclusivo dele.» «Isso não pode estar certo. Estamos casados há 8 anos. Infelizmente, a legislação é clara quanto a prêmios de loteria. Sem acordo prévio, pertence a quem fez a aposta.» 3 dias depois, recebeu notificação oficial. O contrato de aluguel havia sido rescindido. Carlos era o fiador e havia cancelado o contrato. «Você tem 24 horas para sair», informou o proprietário por telefone. «Sinto muito, mas o Sr. Carlos já pagou a multa.» Choveu no dia da mudança. Maria chamou um táxi e colocou suas coisas em 2 malas grandes. O berço que havia montado com tanto carinho ficou para trás. Alugou um quarto em pensão modesta, perto da escola onde dava aulas. Seu salário mal cobria a hospedagem e alimentação. Para os remédios, usava o dinheiro que Carlos havia deixado, que diminuía a cada dia. Nas redes sociais, fotos de Carlos com a nova namorada em restaurantes caros. Compraram mansão em condomínio fechado. A mulher exibia um anel de diamantes que custaria mais que 5 anos do salário de Maria. Uma manhã, acordou com dores e sangramento leve. Pegou os últimos remédios e engoliu a seco. No espelho, viu olheiras profundas. Precisava ir ao hospital, mas tinha aula para dar. Às 14 horas, não aguentou mais. A dor aumentou durante a explicação sobre verbos. Pediu licença à coordenadora e foi para o hospital público mais próximo. Na recepção lotada, pegou senha 137. Estavam atendendo a 84. Sentou-se em banco duro, tentando não chorar. Ninguém parecia notar a mulher grávida com expressão de dor, sozinha no canto da sala. 2 horas se passaram. Maria ainda esperava atendimento, a dor menos intensa, mas a preocupação crescente. Olhou para a senha em sua mão. 137. No painel eletrônico, o número 116 piscava. Foi quando notou o homem sentado à sua frente. Terno escuro bem cortado, pasta de couro sobre as pernas. Diferente da maioria ali, mas o que chamou sua atenção foram seus olhos. Vermelhos, marejados. Ele tentava disfarçar, olhando para o celular, mas estava claro que havia chorado. Maria desviou o olhar quando ele percebeu sua observação. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Um reconhecimento silencioso de dor. Ele rapidamente enxugou o rosto com as costas da mão. «Eduardo Mendes», chamou a enfermeira.
O homem se levantou, ajeitou a gravata num gesto automático e seguiu para a sala de consulta. Seus ombros estavam tensos, curvados, como se carregassem um peso imenso. Maria observou a porta fechar. Havia algo naquele homem que tocava seu coração. Não era atração, mas uma espécie de conexão. Como se, em meio ao caos do hospital lotado, dois corações partidos se reconhecessem. Mas 20 minutos se passaram. A porta da consulta se abriu e o homem saiu. Estava mais pálido, os olhos ainda mais vermelhos. Andava como se estivesse perdido, o olhar vago. Ao passar por Maria, seus olhares se cruzaram novamente. Por um segundo, pareceu que ele iria dizer algo. Hesitou, mas continuou andando, desaparecendo no corredor lotado. Maria Silva, chamou a enfermeira. Maria se levantou com dificuldade, apoiando a mão na barriga. Olhou uma última vez para o corredor, mas o estranho já havia partido. — A senhora está bem? Perguntou a enfermeira, notando sua expressão. — Sim, respondeu Maria. Só cansada. A consulta foi rápida demais. O médico, visivelmente sobrecarregado, examinou Maria apressadamente. Diagnóstico: estresse e excesso de trabalho afetando a pressão. Repouso e estes medicamentos, disse, entregando uma receita. Volte se o sangramento continuar. No corredor, enquanto guardava a receita na bolsa, Maria viu novamente o homem de terno. Estava sentado em um banco, olhando para o nada, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Parecia estar reunindo forças para sair dali. Algo a fez caminhar em sua direção. Talvez a necessidade de conexão humana após semanas de solidão. Ao notar sua aproximação, ele se endireitou, tentando compor a postura. — Você está bem? Maria perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ele hesitou, como se ponderasse entre manter as aparências ou ser honesto. — Não, respondeu finalmente. — Você também perdeu alguém hoje? A pergunta pegou Maria desprevenida. — Não, eu estou aqui por causa da gravidez. Apontou para a barriga. Um silêncio incômodo se instalou. — Sinto muito por perguntar, ele disse. Minha esposa, ela não conseguiu terminar. Seus olhos marejaram novamente. — Eu sinto muito, Maria disse suavemente. Ele assentiu, agradecendo silenciosamente pela empatia. — Maria Silva? Uma voz chamou do balcão da recepção. Seus medicamentos estão prontos. Preciso ir, disse ela. Claro, respondeu ele, forçando um sorriso educado. Quando Maria olhou para trás antes de sair, o banco estava vazio. Como um navio que cruza outro na escuridão, aquele breve encontro havia terminado. Os dias seguintes foram um borrão de preocupações. O dinheiro deixado por Carlos diminuía rapidamente. A pensão onde estava hospedada aumentou o aluguel. Os medicamentos receitados no hospital público não eram tão eficazes quanto os anteriores. Maria deixou currículo em escolas particulares, buscando aulas extras. As respostas eram sempre as mesmas. Ligaremos se surgir algo, ou não contratamos professoras em licença maternidade iminente. Num sábado chuvoso, fez contas na pequena mesa do quarto. Restavam apenas R$ 1.232,50. O aluguel venceria em 5 dias, R$ 850. Os medicamentos custavam R$ 287 por mês. Pela primeira vez, Maria sentiu medo real. Não por ela, mas pelo bebê. Como garantiria um teto? Como pagaria o parto? No domingo, recebeu mensagem de Lúcia, colega da escola. Vi seu ex-marido no shopping com a namorada. Compraram uma BMW conversível vermelha. Maria bloqueou o número. Não precisava saber. Na segunda-feira, acordou determinada. Foi ao supermercado com lista rigorosa. Só o essencial. Arroz, feijão, ovos, leite, pão. Alguns itens para o bebê que chegaria em breve. Na calculadora do celular, somava cada produto antes de colocar no carrinho. No caixa, a fila estava grande.
Maria esperou pacientemente contando as notas na carteira. 120 reais exatos. Na sua frente, uma senhora pagava compras com vários cupons de desconto. Finalmente chegou sua vez. A atendente passou os produtos. 168,47 reais. Maria recontou o dinheiro, constrangida. Desculpe, preciso deixar alguns itens. Começou a separar. Primeiro o shampoo, depois as fraldas, por fim o leite. Sentia olhares impacientes atrás dela. O rubor subiu pelo pescoço, queimando suas bochechas. Passe tudo, disse uma voz masculina atrás dela. Eu pago a diferença. Maria virou-se surpresa. Era ele, o homem do hospital. Sem o terno, vestindo jeans e camisa azul, mas inconfundivelmente o mesmo. Maria arrumava o pequeno quarto que seria do bebê, enquanto acariciava a barriga de 6 meses. O apartamento alugado era simples, mas ela mantinha tudo impecável. Carlos, seu marido, entrou cansado do trabalho como vendedor de peças automotivas. Viu as contas que chegaram? Perguntou Maria, mostrando as faturas. Carlos suspirou. Vai dar um jeito. Sempre dá. Como em todas as noites, Carlos separou algumas notas do pagamento semanal. Maria o observou guardar o dinheiro no bolso. De novo a loteria, Carlos. Precisamos desse dinheiro para os remédios. Uma hora vamos ganhar, Maria. Aí acaba todo esse sofrimento. Maria não respondeu. Nas últimas semanas, a gravidez havia se complicado. O médico do posto de saúde recomendou um tratamento que o SUS não cobria. Seriam 300 reais por mês que eles não tinham. À noite, enquanto Carlos dormia, Maria chorou baixinho. Abriu a gaveta e contou as notas que escondia, economias para emergências que Carlos não sabia. 215 reais. Não seria suficiente por muito tempo. No dia seguinte, durante a aula que lecionava na escola municipal, Maria sentiu uma pontada. Respirou fundo, continuando a explicar frações para as crianças. Sua colega Lúcia notou. Você está bem? Sussurrou. Só cansada, mentiu Maria. Na verdade, estava exausta de carregar tudo sozinha. O salário de professora, as contas, a gravidez complicada, o marido que nunca crescia. Ao voltar para casa, encontrou uma caixa de sapatos aberta no quarto. Seu coração gelou. Sua pequena reserva havia sumido. No lugar, um bilhete. Peguei emprestado. Hoje é o dia da sorte. O telefone tocou às 21h37. Maria, sentada no sofá, rodeada de provas para corrigir, atendeu sem entusiasmo. Maria! Maria! Ganhamos! Ganhamos! A voz de Carlos explodiu do outro lado. Do que você está falando? A Mega Sena. Acertei as 6 dezenas. São 100 milhões, Maria. Ela deixou o telefone cair. Carlos continuava gritando do outro lado. Quando finalmente conseguiu segurar o aparelho novamente, suas mãos tremiam. Você está brincando comigo? Estou no bar do Tião com o bilhete. Vem pra cá agora. Maria correu como pôde, a barriga limitando seus movimentos. De longe, viu a aglomeração no bar. Todos abraçavam Carlos, que segurava o bilhete como um troféu. Quando a viu, Carlos a abraçou, rodopiando-a no ar. Vamos ser ricos, amor. Acabaram os problemas. Naquela noite, não dormiram. Carlos falava sem parar. Vou pagar seu tratamento no melhor hospital. Vamos comprar uma casa, um carro zero. Na semana seguinte, tudo mudou. Carlos contratou um advogado para orientá-los sobre o prêmio. Comprou um carro importado, roupas de marca. Maria continuou indo às aulas, ainda usando o mesmo vestido de gestante. Por que não pediu demissão ainda? Carlos perguntou, estranhando vê-la corrigindo provas. Meus alunos precisam terminar o semestre, respondeu. Carlos parou de jantar em casa. Chegava tarde, cheirando a perfume caro. Quando Maria mencionava a consulta médica, ele sempre tinha uma desculpa. Amanhã sem falta, prometia, mas nunca cumpria. Um mês após a premiação,
O dinheiro entrou na conta. Carlos não voltou para casa. O telefone de Maria tocou às 6h15 da manhã. Número desconhecido. Alô? É a esposa do Carlos? Uma voz feminina, jovem, perguntou com desdém. Sim, quem é? Sou a Débora. Você ainda não entendeu que ele está comigo agora? Maria sentiu o chão desaparecer. O quê? Olha, estou ligando por educação. Carlos não quer magoar você, mas precisa seguir a vida dele. Maria desligou. Tremendo, discou para Carlos. Caixa postal. Enviou mensagens que não foram respondidas. Às 11h37, Carlos apareceu. Estava elegante com terno azul marinho, camisa branca, sapatos italianos. Nem parecia o mesmo homem que vendia peças usadas de carro há um mês. Quem é Débora? Maria perguntou antes mesmo que ele fechasse a porta. Carlos suspirou, colocando as chaves do carro importado sobre a mesa. Ela não devia ter ligado. Responda a minha pergunta. É a secretária do Dr. Ferreira, meu advogado. Nos aproximamos enquanto organizávamos as coisas do prêmio. Você está tendo um caso. Não era uma pergunta. Carlos não negou. Parecia quase aliviado. Maria, vamos ser práticos. Ganhei na loteria. Minha vida mudou. Posso ter o que sempre quis. E eu? E o bebê? A voz dela falhou. Vou pagar uma pensão justa. Pode ficar neste apartamento até o fim do contrato. Maria tocou a barriga incrédula. Nosso filho vai nascer em 3 meses. Carlos jogou um envelope na mesa. Aqui estão os papéis do divórcio. Já assinei minha parte. Naquele momento, Maria entendeu que o dinheiro não havia mudado Carlos. Apenas revelado quem ele realmente era. E meu tratamento? O médico disse que posso perder o bebê. Deixei dinheiro na gaveta. Deve dar para alguns meses. Uma semana depois, Maria descobriu que o dinheiro na gaveta eram apenas R$ 5.000. Mal cobriria 2 meses de tratamento. Consultou um advogado barato que balançou a cabeça negativamente ao examinar os papéis. Senhora, ele fez tudo certinho. Transferiu o prêmio para uma empresa aberta antes do divórcio. Legalmente, é patrimônio exclusivo dele. Isso não pode estar certo. Estamos casados há 8 anos. Infelizmente, a legislação é clara quanto a prêmios de loteria. Sem acordo prévio, pertence a quem fez a aposta. 3 dias depois, recebeu notificação oficial. O contrato de aluguel havia sido rescindido. Carlos era o fiador e havia cancelado o contrato. Você tem 24 horas para sair, informou o proprietário por telefone. Sinto muito, mas o Sr. Carlos já pagou a multa. Choveu no dia da mudança. Maria chamou um táxi e colocou suas coisas em 2 malas grandes. O berço que havia montado com tanto carinho ficou para trás. Alugou um quarto em pensão modesta, perto da escola onde dava aulas. Seu salário mal cobria a hospedagem e alimentação. Para os remédios, usava o dinheiro que Carlos havia deixado, que diminuía a cada dia. Nas redes sociais, fotos de Carlos com a nova namorada em restaurantes caros. Compraram mansão em condomínio fechado. A mulher exibia um anel de diamantes que custaria mais que 5 anos do salário de Maria. Uma manhã, acordou com dores e sangramento leve. Pegou os últimos remédios e engoliu a seco. No espelho, viu olheiras profundas. Precisava ir ao hospital, mas tinha aula para dar. Às 14 horas, não aguentou mais. A dor aumentou durante a explicação sobre verbos. Pediu licença à coordenadora e foi para o hospital público mais próximo. Na recepção lotada, pegou senha 137. Estavam atendendo a 84. Sentou-se em banco duro, tentando não chorar. Ninguém parecia notar a mulher grávida com expressão de dor, sozinha no canto da sala. 2 horas se passaram. Maria ainda esperava atendimento, a dor menos intensa, mas a preocupação crescente. Olhou para a senha em sua mão, 137. No painel eletrônico, o número 116 piscava. Foi quando notou o homem sentado à sua frente.
terno escuro bem cortado, pasta de couro sobre as pernas. Diferente da maioria ali, mas o que chamou sua atenção foram seus olhos. Vermelhos, marejados. Ele tentava disfarçar, olhando para o celular, mas estava claro que havia chorado. Maria desviou o olhar quando ele percebeu sua observação. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Um reconhecimento silencioso de dor. Ele rapidamente enxugou o rosto com as costas da mão. Eduardo Mendes, chamou a enfermeira. O homem se levantou, ajeitou a gravata num gesto automático e seguiu para a sala de consulta. Seus ombros estavam tensos, curvados, como se carregassem um peso imenso. Maria observou a porta fechar. Havia algo naquele homem que tocava seu coração. Não era atração, mas uma espécie de conexão. Como se, em meio ao caos do hospital lotado, dois corações partidos se reconhecessem. Mas 20 minutos se passaram. A porta da consulta se abriu e o homem saiu. Estava mais pálido, os olhos ainda mais vermelhos. Andava como se estivesse perdido, o olhar vago. Ao passar por Maria, seus olhares se cruzaram novamente. Por um segundo, pareceu que ele iria dizer algo. Hesitou, mas continuou andando, desaparecendo no corredor lotado. Maria Silva, chamou a enfermeira. Maria se levantou com dificuldade, apoiando a mão na barriga. Olhou uma última vez para o corredor, mas o estranho já havia partido. "A senhora está bem?" perguntou a enfermeira, notando sua expressão. "Sim", respondeu Maria. "Só cansada." A consulta foi rápida demais. O médico, visivelmente sobrecarregado, examinou Maria apressadamente. Diagnóstico: estresse e excesso de trabalho afetando a pressão. "Repouso e estes medicamentos", disse, entregando uma receita. "Volte se o sangramento continuar." No corredor, enquanto guardava a receita na bolsa, Maria viu novamente o homem de terno. Estava sentado em um banco, olhando para o nada, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Parecia estar reunindo forças para sair dali. Algo a fez caminhar em sua direção. Talvez a necessidade de conexão humana após semanas de solidão. Ao notar sua aproximação, ele se endireitou, tentando compor a postura. "Você está bem?" Maria perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ele hesitou, como se ponderasse entre manter as aparências ou ser honesto. "Não", respondeu finalmente. "Você também perdeu alguém hoje?" A pergunta pegou Maria desprevenida. "Não, eu estou aqui por causa da gravidez." Apontou para a barriga. Um silêncio incômodo se instalou. "Sinto muito por perguntar", ele disse. "Minha esposa, ela..." Não conseguiu terminar. Seus olhos marejaram novamente. "Eu sinto muito", Maria disse suavemente. Ele assentiu, agradecendo silenciosamente pela empatia. "Maria Silva?" Uma voz chamou do balcão da recepção. "Seus medicamentos estão prontos." "Preciso ir", disse ela. "Claro", respondeu ele, forçando um sorriso educado. Quando Maria olhou para trás antes de sair, o banco estava vazio. Como um navio que cruza outro na escuridão, aquele breve encontro havia terminado. Os dias seguintes foram um borrão de preocupações. O dinheiro deixado por Carlos diminuía rapidamente. A pensão onde estava hospedada aumentou o aluguel. Os medicamentos receitados no hospital público não eram tão eficazes quanto os anteriores. Maria deixou o currículo em escolas particulares, buscando aulas extras. As respostas eram sempre as mesmas. Ligaremos se surgir algo, ou não contratamos professoras em licença maternidade iminente. Num sábado chuvoso, fez contas na pequena mesa do quarto. Restavam apenas R$ 1.232,50. O aluguel venceria em 5 dias, R$ 850. Os medicamentos custavam R$ 287 por mês. Pela primeira vez, Maria sentiu medo real. Não por ela, mas pelo bebê. Como garantiria um teto? Como pagaria o parto?
No domingo, recebeu mensagem de Lúcia, colega da escola. Vi seu ex-marido no shopping com a namorada. Compraram uma BMW conversível vermelha. Maria bloqueou o número. Não precisava saber. Na segunda-feira, acordou determinada. Foi ao supermercado com lista rigorosa. Só o essencial: arroz, feijão, ovos, leite, pão. Alguns itens para o bebê que chegaria em breve. Na calculadora do celular, somava cada produto antes de colocar no carrinho. No caixa, a fila estava grande. Maria esperou pacientemente contando as notas na carteira. 120 reais exatos. Na sua frente, uma senhora pagava compras com vários cupons de desconto. Finalmente chegou sua vez. A atendente passou os produtos. 168,47 reais. Maria recontou o dinheiro, constrangida. Desculpe, preciso deixar alguns itens. Começou a separar. Primeiro o shampoo, depois as fraldas, por fim o leite. Sentia olhares impacientes atrás dela. O rubor subiu pelo pescoço, queimando suas bochechas. Passe tudo, disse uma voz masculina atrás dela. Eu pago a diferença. Maria virou-se surpresa. Era ele, o homem do hospital. Sem o terno, vestindo jeans e camisa azul, mas inconfundivelmente o mesmo. O juiz decidiu. Haveria pensão provisória imediata para Maria e bloqueio parcial dos bens de Carlos até julgamento final. O bilhete premiado, comprado com dinheiro do casal durante o matrimônio, justificava a medida cautelar. Uma vitória importante, explicou Eduardo enquanto deixavam o tribunal. Agora terá recursos para o tratamento e para o parto. Carlos passou por eles, furioso, acompanhado dos advogados. A namorada não estava mais lá. Lançou olhar venenoso para Maria. Isso não acabou, murmurou ao passar. No carro, Maria finalmente relaxou. A tensão das últimas semanas dissolvia-se lentamente. Não acredito que ele falou aquelas coisas sobre mim no vídeo, disse, ainda abalada. Sobre o bebê não ser dele. Ele estava tentando impressionar os amigos, respondeu Eduardo, mãos firmes no volante. Homens assim mentem para parecerem poderosos. Sabe o que é estranho? Não sinto mais nada por ele, nem raiva, só pena. Eduardo sorriu. Isso é libertador. Pararam para almoçar em restaurante simples. Maria comeu com apetite renovado. Conversaram sobre os próximos passos do processo, sobre o nascimento próximo, sobre planos. Com a pensão provisória posso alugar um apartamento pequeno, disse Maria. Sair daquela pensão. Ótima ideia, posso ajudar a procurar lugares seguros. No meio da refeição, Maria sentiu um movimento forte na barriga. Pegou a mão de Eduardo, colocando-a sobre o ventre. Sente. Ele está comemorando também. Eduardo sorriu, olhos brilhando. Desta vez, não retirou a mão imediatamente. Seus dedos repousaram suavemente sobre a barriga de Maria, como uma promessa silenciosa. O primeiro passo está dado, disse ele. O resto virá. Com a pensão provisória, Maria alugou pequeno apartamento próximo à escola. Eduardo a ajudou a encontrar o lugar e a transportar os poucos pertences. Era simples: sala, quarto, cozinha e banheiro, mas limpo e arejado, o suficiente para recomeçar. Precisamos comprar berço e fraldário, disse Eduardo, verificando a lista que fizera. Precisamos? Perguntou Maria, notando o plural. Eduardo corou. Desculpe, força do hábito. Maria sorriu. Não me importo. Na verdade, gosto da sua ajuda. Nos finais de semana, visitavam lojas de móveis e artigos para bebês. Eduardo conhecia preços e marcas, resultado da pesquisa que fizera durante a gravidez de Helena. Maria notava como ele tocava os móveis de bebê, olhos distantes, como se visse o filho que nunca conheceu. Um dia, trouxe caixa do porta-malas. Tenho algo para você. Se não quiser, compreendo perfeitamente. Dentro, roupinhas de bebê, ainda com etiquetas.
nunca usadas. Helena comprou muitas coisas antecipadamente, explicou voz embargada. Estavam guardadas. Achei que... Maria abraçou-o espontaneamente. Primeiro abraço entre eles. Eduardo hesitou por um segundo, então retribuiu, envolvendo-a cuidadosamente. Obrigada, murmurou Maria. Tenho certeza que ela aprovaria. Naquela noite, jantaram no novo apartamento. Maria preparou macarrão simples, riram de pequenas coisas, ouviram música suave. A vida adquiria nova textura, mais luminosa. Às vezes sinto como se estivesse traindo a memória dela, confessou Eduardo, olhando pela janela, por estar seguindo em frente. Acho que ela gostaria que você fosse feliz novamente, respondeu Maria. De alguma forma. Eduardo virou-se para ela. E Carlos, você acredita que um dia poderá perdoá-lo? Maria refletiu, mão na barriga. Não sei se é questão de perdão. Ele me libertou, de certa forma. Estou construindo vida que nunca teria ao lado dele. Seus olhares se encontraram, mais profundos, mais verdadeiros. Algo nascia ali, tão frágil quanto esperançoso. A investigação continuava. Eduardo recebeu ligação do detetive particular numa quarta-feira chuvosa. Doutor, descobri algo grande sobre o bilhete premiado. Precisamos conversar pessoalmente. No café discreto, o investigador explicou. Carlos havia sacado dinheiro da conta conjunta para comprar o bilhete. Os extratos bancários confirmavam. 350 retirados no dia da aposta. Isso muda tudo, explicou Eduardo para Maria mais tarde. Se o bilhete foi comprado com dinheiro da conta conjunta, legalmente o prêmio pertence ao casal. Não importa em nome de quem estava. Ele pode argumentar que era dinheiro dele, ponderou Maria. Irrelevante. No regime de comunhão parcial, o que entra na conta conjunta durante o casamento é considerado bem comum. Eduardo preparou petição complementar. Novas evidências fortaleciam o caso de Maria. A tensão crescia à medida que o processo avançava. Carlos havia apelado da decisão de pensão provisória. No final daquela semana, Maria sentiu contrações leves durante jantar no apartamento de Eduardo. Nada alarmante, apenas desconforto ocasional. Continuaram revisando documentos até tarde. Está ficando tarde, observou Eduardo. Quer dormir no quarto de hóspedes? Está pronto desde a última vez. Maria assentiu, cansada demais para voltar ao próprio apartamento. Às 3 da manhã, acordou com dor forte, molhada. Eduardo! Chamou assustada. Ele apareceu imediatamente como se não estivesse dormindo. Minha bolsa estourou, disse Maria, tentando manter a calma. Mas é muito cedo. Faltam quase 6 semanas. Eduardo não perdeu tempo. Vamos para o hospital. Agora! No carro, Maria respirava com dificuldade entre contrações. Eduardo dirigia concentrado, mas seu rosto traía preocupação. Vai dar tudo certo, repetia, mais para si mesmo que para ela. No hospital, médicos e enfermeiros movimentaram-se rapidamente. Pré-eclâmpsia, pressão alta, bebê em sofrimento, cesárea de emergência. Quem é o pai? Perguntou a enfermeira. Antes que Maria respondesse, Eduardo falou. Eu estou com ela. Tudo aconteceu rapidamente. Maria foi levada para a cirurgia, enquanto Eduardo esperava na sala anexa, autorizado a assistir por decisão rápida dela. Fique comigo, havia pedido Maria, segurando sua mão. Por favor. A cesárea ocorreu em clima tenso. O bebê, menino, nasceu pequeno, 1,9, indo direto para a incubadora. Maria, exausta e medicada, só o viu por segundos antes que o levassem. Como ele está? Perguntou a Eduardo, que acompanhava tudo ao lado dos médicos. Lutando bravamente, respondeu ele, como a mãe. Nas 48 horas seguintes, Eduardo não saiu do hospital. Dormiu em cadeira desconfortável, alternando entre UTI neonatal e quarto de Maria.
Quando ela acordava, ele estava sempre lá, olheiras profundas, barba por fazer, mas sorrindo. Você não precisa fazer isso, disse Maria. Preciso sim, respondeu simplesmente. No terceiro dia, Maria pôde finalmente segurar o bebê. Pequeno, frágil, conectado a tubos e sensores, mas vivo. Chorou ao tocá-lo pela primeira vez. Olá, Pedro, sussurrou. Eduardo observava da porta, olhos marejados. Pedro? Perguntou. Era o nome do meu pai, explicou Maria. Sempre soube que seria esse. Eduardo aproximou-se, hesitante. Olhou para o bebê, depois para Maria. Posso? Maria assentiu. Eduardo tocou suavemente a mãozinha de Pedro, que agarrou seu dedo com força surpreendente. Ele é forte, disse Eduardo, voz embargada. Vai ficar bem. Naquela noite, enquanto Maria descansava, Eduardo sentou-se ao lado da incubadora. Pegou o livro infantil que havia trazido na bolsa, O Pequeno Príncipe, e começou a ler em voz baixa para Pedro. Uma enfermeira que passava sorriu comovida. Seu filho é um lutador, papai. Logo estará em casa. Eduardo não corrigiu o engano. Continuou lendo, como se as palavras pudessem proteger aquela pequena vida. Quando Maria acordou de madrugada e foi até a UTI, encontrou Eduardo adormecido na cadeira, ainda segurando o livro. Lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Algo havia mudado irrevogavelmente. 2 semanas depois, Pedro recebeu alta, ainda pequeno, mas saudável e forte. Maria e Eduardo prepararam o apartamento dela para receber o bebê. Nos primeiros dias, Eduardo dormia no sofá, ajudando nas madrugadas. Você devia ir para casa descansar, insistia Maria. Já fez demais. Não consigo, admitiu ele. Fico preocupado. A rotina se estabeleceu naturalmente. Eduardo ia trabalhar no escritório pela manhã, voltava à tarde para ajudar. Maria, de licença maternidade, cuidava de Pedro durante o dia. À noite, jantavam juntos, discutiam o processo, falavam sobre o futuro. Carlos enviou buquê impessoal para o hospital. Parabéns pelo nascimento de seu filho. Nem sequer mencionava o nome da criança. Uma manhã, Eduardo recebeu notícia. A audiência final havia sido marcada. Era o momento de apresentar todas as evidências, incluindo a descoberta sobre o bilhete. Estamos em posição forte, explicou a Maria enquanto ela amamentava Pedro. Legalmente, temos jurisprudência a nosso favor. Eduardo parou, observando mãe e filho. Algo em seu olhar mudou. Maria, preciso te dizer algo. Ela ergueu os olhos, notando sua seriedade. Estou ajudando neste processo porque acredito na justiça. Porque o que Carlos fez foi errado em todos os sentidos. Fez pausa. Mas também porque desenvolvi sentimentos por você. Maria não parecia surpresa. Sei que é cedo, continuou ele. Sei que ambos estamos fragilizados. Sei que há um bebê envolvido e um processo complicado. Eduardo, deixe-me terminar. Não espero nada. Só queria ser honesto. Meus sentimentos não mudam meu compromisso profissional com o caso. Silêncio pesado. Pedro adormeceu no colo de Maria. Também sinto algo por você, disse ela finalmente. Mas tenho medo de confiar novamente, de me machucar. Eduardo assentiu. Compreendo perfeitamente. E tem mais, continuou Maria. Não quero que se aproxime de mim e de Pedro por obrigação ou por substituto do que perdeu. A franqueza doeu, mas Eduardo reconheceu a verdade ali. É justo, respondeu. Talvez precisemos de tempo. Ambos. Maria levantou-se com Pedro no colo, aproximou-se de Eduardo. Com a mão livre, tocou seu rosto. Tempo é exatamente o que temos agora. A semana antes da audiência final foi intensa. Eduardo trabalhava até tarde, organizando evidências, preparando argumentações. Maria cuidava de Pedro e ajudava revisando documentos quando o bebê dormia.
Mantinham relação respeitosa após a conversa sincera, proximidade cautelosa, como dois dançarinos aprendendo novos passos. Às vezes, seus dedos se tocavam ao passar documentos. Olhares persistiam um segundo além do necessário. O investigador trouxe confirmação definitiva. Encontrou testemunha que viu Carlos comprando o bilhete premiado com dinheiro sacado da conta conjunta. A funcionária da lotérica lembrava-se perfeitamente. Carlos era cliente regular. Essa é nossa cartada final, explicou Eduardo. Juridicamente, não importa em nome de quem estava o bilhete. Se foi comprado com recursos comuns, o prêmio pertence ao casal. Na véspera da audiência, jantaram no apartamento de Maria. Pedro dormia no berço, monitores de bebê ligados. Eduardo trouxe comida italiana. Estou nervosa, confessou Maria. E se ele ganhar? Se ficarmos sem nada? Não vai acontecer, garantiu Eduardo. Confie no processo. Maria observou-o servindo o jantar, cuidadoso em cada gesto. Homem diferente do que conhecera no hospital meses atrás. Ainda carregava dor, mas havia propósito renovado em seus olhos. Obrigada, disse ela subitamente. Pelo jantar? Por tudo. Por me ver quando todos olhavam através de mim. Eduardo sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seu rosto inteiro. Você me salvou também, respondeu. De afundar completamente. Brindaram com suco de uva, rindo da situação. Amanhã, disse Eduardo, justiça será feita. O tribunal estava cheio. Caso havia ganhado notoriedade discreta, o milionário da loteria contra a ex-esposa abandonada durante a gravidez. Carlos chegou com equipe de 3 advogados, sem a namorada desta vez. Maria trazia Pedro nos braços. Agora com quase 2 meses, ainda pequeno, mas saudável. Algumas cabeças se viraram, expressões suavizando ao ver o bebê. Eduardo caminhava ao lado, carregando pastas de documentos e a bolsa de fraldas. Parece uma família, comentou alguém nas fileiras de trás. Carlos sentou-se do outro lado, evitando olhar para o filho. Terno impecável, mas olheiras profundas e expressão tensa. Os negócios rápidos com o dinheiro da loteria não pareciam estar prosperando como esperava. O juiz entrou, mesmo da audiência anterior, expressão séria e atenta. Retomou os pontos principais, mencionou as evidências já apresentadas. Antes de prosseguirmos, há novas evidências a serem consideradas? Eduardo levantou-se. Sim, meritíssimo. Apresentou os extratos bancários, depoimento da atendente da lotérica, jurisprudência sobre casos similares. Carlos remexia-se na cadeira, cochichando nervosamente com os advogados. Objeitamos, excelência, interrompeu o advogado principal de Carlos. Essas supostas provas foram obtidas de maneira questionável. Foram obtidas legalmente, rebateu Eduardo. Extratos bancários de conta conjunta, a qual minha cliente tinha pleno acesso, e depoimento voluntário de testemunha. O juiz analisou os documentos cuidadosamente. Prossiga, doutor Eduardo. Carlos não aguentou. Levantou-se abruptamente. Isso é um circo. Ela só quer meu dinheiro e agora aparece com esse advogado claramente envolvidos. Controle seu cliente, advertiu o juiz severamente ao advogado de Carlos. Outra interrupção e será removido da sala. Carlos sentou-se fulminando Maria com o olhar. Ela sustentou seu olhar com dignidade, Pedro dormindo tranquilamente em seus braços. As alegações finais foram apresentadas. Eduardo, eloquente e preciso, destacou o abandono durante gravidez de risco, a compra do bilhete com recursos comuns e a tentativa deliberada de ocultar bens. O juiz anunciou que se retiraria para considerar a decisão. Voltamos em 1 hora. Na sala de espera, Pedro começou a chorar. Maria tentava acalmá-lo, constrangida pelos olhares. Vamos lá fora, sugeriu Eduardo.
No corredor externo, sob árvore frondosa, Maria amamentou Pedro discretamente. Eduardo ficou de pé, criando barreira visual natural. De longe, qualquer observador veria apenas uma família em momento íntimo. Quando retornaram, Carlos aguardava impaciente, conferindo constantemente o relógio caro. Parecia homem encurralado, calcando confiança em bens materiais. O juiz retornou, expressão solene. A sala silenciou imediatamente. Este caso, começou, representa exemplo de como a ganância pode destruir os laços mais básicos de humanidade e família. Folheou alguns documentos, então prosseguiu. Baseado nas evidências apresentadas, fica claro que o bilhete premiado foi adquirido com recursos do casal durante o matrimônio. O réu também agiu de má-fé ao transferir valores para a empresa com intenção de fraudar a partilha. Carlos empalideceu. Seus advogados trocaram olhares preocupados. Portanto, determino divisão igualitária de todos os bens adquiridos com o prêmio da loteria, incluindo imóveis, veículos e investimentos. Adicionalmente, o réu pagará pensão mensal equivalente a 5 salários mínimos até que a criança complete 21 anos. Maria conteve a respiração, incrédula. Eduardo apertou suavemente seu ombro. Por fim, continuou o juiz, considerando o abandono durante gravidez de risco que quase resultou em tragédia para mãe e filho, condeno o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$2 milhões. Burburinho na sala. Carlos levantou-se furioso, contido pelos advogados. Vou apelar. Isso é um absurdo. O senhor tem esse direito, respondeu o juiz calmamente. Mas as evidências são contundentes. Sessão encerrada. No corredor, Maria ainda processava o que havia acontecido. 50 milhões, metade do prêmio, mais indenização, mais pensão. Segurança para ela e Pedro pelo resto da vida. Conseguimos, disse Eduardo sorrindo. Carlos passou por eles, rosto contorcido de raiva. Espero que estejam felizes. Destruíram minha vida. Maria ajeitou Pedro nos braços, olhando diretamente para o ex-marido. Você destruiu a sua própria vida, Carlos, com suas escolhas. Ele saiu apressado, ignorando os jornalistas que aguardavam no saguão. Eduardo e Maria esperaram que o tumulto passasse antes de sair discretamente por porta lateral. No carro, Maria finalmente chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Fim de longa batalha. O que você vai fazer agora? Perguntou Eduardo. Maria olhou para Pedro dormindo no bebê conforto. Construir um futuro para nós, um dia de cada vez. 3 semanas após a sentença, Maria comprou pequena casa em bairro tranquilo. Jardim na frente, quintal atrás, 3 quartos. Um para ela, outro para Pedro, terceiro para escritório, biblioteca. Simples, aconchegante, seu primeiro lar verdadeiro. Eduardo ajudou com a mudança, orientou sobre questões burocráticas da transferência dos bens. Mantinha-se presente, mas respeitava o espaço que Maria havia solicitado. Carlos apelou da decisão, como prometido, mas Tribunal Superior manteve sentença. Notícias indicavam que enfrentava problemas com negócios mal planejados, a fortuna repentina esvaindo-se rapidamente por má administração. Num domingo ensolarado, Eduardo veio visitar. Trouxe pequeno balanço para instalar na árvore do quintal. É para quando Pedro crescer um pouco mais, explicou, enquanto fixava cordas nos galhos. Maria observava da varanda, segurando Pedro agora com 4 meses, mais forte e esperto. Reconheceu o sentimento crescendo dentro dela. Não gratidão, não mais apenas isso, mas algo mais profundo. Recebi proposta de um escritório grande em São Paulo, comentou Eduardo durante o almoço. Maria sentiu aperto no peito. Vai aceitar? Estou considerando. O salário é excelente e o trabalho interessante. Casos de direito familiar para pessoas sem recursos. Parece perfeito para você. Sim, mas... hesitou.
significaria me mudar. Silêncio pesado. Pedro brincava no tapete entre eles, alheio à atenção. Quando precisaria decidir? Perguntou Maria finalmente. Até o final do mês. Mais 2 semanas. Maria assentiu, forçando o sorriso. Você merece essa oportunidade, depois de tudo que passou. Eduardo ajudou a colocar Pedro para dormir. No quarto do bebê, observaram-no adormecendo lentamente. Ele se parece com você, comentou Eduardo. Todos dizem isso. Tem sua força. Maria virou-se para ele. Aprendi sobre força com você. Na varanda, compartilharam chá gelado. O sol começava a se pôr, colorindo o céu de laranja e rosa. Eduardo parecia querer dizer algo importante, mas conteve-se. Preciso ir, disse finalmente. Amanhã tenho audiência cedo. Maria acompanhou-o até o portão. Antes que ele entrasse no carro, segurou sua mão. Não decida nada ainda, pediu. Por favor. Véspera do prazo para Eduardo responder sobre a proposta de emprego. Não se viam há 4 dias, ele ocupado fechando casos pendentes, ela organizando nova vida. Maria deixou Pedro com Lúcia e dirigiu até o apartamento de Eduardo. Coração acelerado, palmas úmidas. Decisão tomada após noites de reflexão. Tocou a campainha. Eduardo abriu, surpreso. Maria, Pedro está bem? Está ótimo. Com Lúcia. Respirou fundo. Posso entrar? Precisamos conversar. Na sala, notou mudanças sutis. Menos fotos de Helena. Caixas semi-prontas num canto. Estava mesmo se preparando para partir. Você já decidiu, constatou. Eduardo assentiu lentamente. Achei melhor aceitar. É novo começo. Entendo. Silêncio. Eduardo serviu água, que ela não tocou. Vim dizer algo, começou Maria, reunindo coragem. Antes que você vá. Eduardo aguardou tenso. Esses meses foram os mais difíceis da minha vida. Perdi tudo. Quase perdi meu filho. Enfrentei humilhação e medo. Fez pausa. Mas também encontrei força que não sabia que tinha. E encontrei você. Eduardo permaneceu imóvel, como se temesse quebrar momento frágil. Desenvolvi sentimentos por você, continuou ela. Profundos, reais. Não por gratidão, não por você ter me ajudado, mas por quem você é. Maria. Deixe-me terminar. Sei que ambos carregamos feridas, sei que é complicado, mas não quero que vá embora sem saber que estou pronta para tentar. Se você também estiver. Eduardo aproximou-se lentamente, segurando as mãos dela. Aceitei o emprego, disse ele. Mas pedi transferência para o escritório regional aqui mesmo. Ficarei. Lágrimas nos olhos de Maria. Por quê? Porque percebi que minha vida está aqui agora. Com você e Pedro, se me aceitarem. O primeiro beijo foi suave, hesitante. O segundo, mais confiante. Como promessa de futuro compartilhado, construído não sobre tragédias passadas, mas sobre escolha consciente de seguir juntos. Temos tempo, sussurrou Eduardo, todo o tempo do mundo. Maria sorriu contra seus lábios. Um dia de cada vez. Naquela noite, Maria voltou para casa com certeza tranquila no coração. Checou Pedro dormindo no berço, beijou sua testa suavemente. Vamos ficar bem, meu amor, sussurrou. Todos nós. 6 meses se passaram desde o julgamento. Pedro, agora com 8 meses, engatinhava pela sala da nova casa, perseguindo bola colorida. Maria observava, sorrindo. O menino crescia forte e saudável, olhos curiosos explorando o mundo. Eduardo chegou trazendo compras, rotina de sábado que haviam estabelecido. Ele no escritório regional durante a semana, jantares juntos quase todas as noites, fins de semana em família. Relação que evoluía no ritmo próprio, sem pressa. Trouxe sorvete de chocolate, anunciou, beijando Maria suavemente. Meu favorito, sorriu ela. Como foi a reunião? Eduardo assumira caso pro bono.
mãe solteira lutando pela guarda dos filhos. Inspirado pela história de Maria, criara departamento especial no escritório para mulheres vulneráveis. Conseguimos guarda provisória. A audiência final é mês que vem. Pedro engatinhou até Eduardo, erguendo bracinhos. Bah, bah, bah. Som que reservava especialmente para ele. Eduardo pegou-o no colo, rodopiando suavemente. O homem mais forte do mundo, brincou, fazendo Pedro gargalhar. Maria observava, coração cheio. Lembrou-se do hospital, do primeiro encontro, 2 corações partidos que encontraram cura inesperada um no outro. Enquanto Eduardo brincava com Pedro no tapete, Maria checou e-mails. Notificação do banco. Carlos havia depositado pensão adiantada para os próximos 6 meses. Estranho, comentou. Carlos nunca paga adiantado. Eduardo aproximou-se, curioso. Talvez esteja tentando compensar de alguma forma. Ou planejando algo, ponderou Maria. O ex-marido continuava distante, vendo o filho apenas 2 vezes desde o nascimento, sempre na presença de assistente social. Naquela noite, após Pedro dormir, sentaram-se na varanda, hábito cultivado, momento para simplesmente estarem juntos. Maria recostou-se no peito de Eduardo, confortável no silêncio compartilhado. Você já pensou, começou ele hesitante, em oficializarmos isso? Isso? Nós, nossa família? Maria virou-se para encará-lo. Está me pedindo em casamento? Eduardo sorriu, aquele sorriso que ela amava. Ainda não, mas queria saber se é possibilidade futura para você. Maria tocou seu rosto suavemente. É sim, quando for o momento certo. Dormiram abraçados, Eduardo cada vez mais presente na casa, que gradualmente tornava-se lar de ambos. A notícia chegou numa terça-feira comum. Eduardo recebeu ligação enquanto revisava processos no escritório. Doutor Eduardo, aqui é a assistente social do caso Silva. Precisamos conversar urgentemente sobre Carlos Mendonça. No café próximo ao fórum, a mulher de meia-idade explicou. Carlos vendeu quase todos os bens e está transferindo dinheiro para contas no exterior. Parece preparar-se para deixar o país permanentemente. Isso afeta a pensão de Pedro, constatou Eduardo. Exatamente. Além disso, solicitou visita ao filho amanhã. Última vez antes de longa viagem de negócios, segundo ele. Eduardo sentia alarme interno disparando. Agradeceu à mulher e ligou imediatamente para Maria. Não quero que Pedro fique sozinho com ele, disse Maria após ouvir a situação. Tenho mau pressentimento. Vou solicitar medida cautelar agora mesmo. A visita só acontecerá com supervisão reforçada. Naquela noite, explicou para Maria. Carlos perdeu muito dinheiro em investimentos ruins. Está praticamente falido, apesar do prêmio milionário. Mas a parte que lhe deve, pensão, indenização, partilha, permanece protegida judicialmente. Maria balançou a cabeça incrédula. Como alguém consegue perder 100 milhões em tão pouco tempo? Ganância, respondeu Eduardo simplesmente. Sempre quis mais. A visita supervisionada ocorreu no centro de convivência do fórum. Carlos, aparência cansada, terno ainda caro, mas sem o brilho de ostentação anterior. Parecia nervoso, olhava constantemente para o relógio. Surpreendentemente mostrou gentileza com Pedro. Trouxe presente, urso de pelúcia grande. E até tentou brincar desajeitadamente. Assistente social observava atentamente, fazendo anotações. Ele está bem cuidado, comentou Carlos com Maria. Não havia sarcasmo na voz, apenas constatação. Claro que está, respondeu ela, protetora. No fim da visita, Carlos hesitou na porta. Olhou para Maria, depois para Eduardo, que esperava no corredor. Vocês formam uma família agora, disse. Não era pergunta. Maria não respondeu. Carlos assentiu, como se confirmasse algo para si mesmo.
Cuide bem deles, disse a Eduardo ao passar. Não cometa meus erros. Partiram inquietos. Algo na despedida soava definitiva demais. No dia seguinte, manchetes em todos os jornais. Milionário da loteria desaparece após perder fortuna. Carlos não embarcara no voo internacional agendado. Seu carro foi encontrado próximo à ponte municipal. Vazio, chaves no contato. Maria recebeu ligação da polícia. Queriam investigar possível relação com o desaparecimento, dado o histórico conturbado. Eduardo acompanhou-a à delegacia, onde explicaram os recentes acontecimentos. Ele parecia diferente ontem, comentou Maria, mas resignado. Investigador anotou informações. Encontramos carta em seu apartamento, dirigida a vocês dois, na verdade. O envelope lacrado parecia pesar toneladas nas mãos de Maria. Só o abriu quando chegaram em casa, Pedro já dormindo. Você quer ler primeiro? Perguntou a Eduardo. Acho que devemos ler juntos. A carta, 2 páginas manuscritas, começava formalmente. Maria e Eduardo, quando lerem isto já terei partido. Não estou morto. Apenas comecei nova vida longe daqui, com nova identidade. Alguns contatos ainda são úteis. Perdi quase tudo. O dinheiro que deveria durar décadas evaporou em meses. Irônico como a mesma ganância que me fez abandonar minha família também destruiu o que ganhei com isso. Maria, não espero seu perdão. Não o mereço. Abandonei você e nosso filho no momento mais vulnerável. Minha arrogância me fez acreditar que dinheiro substituiria caráter. Deixei em contas judiciais tudo o que lhes devo, pensão antecipada para anos, indenização completa, sua parte nos poucos bens que restaram. É o mínimo que posso fazer. Eduardo, cuide deles como eu deveria ter feito. Vi como olha para meu filho, com amor que nunca fui capaz de sentir. Vocês 3 merecem a felicidade que joguei fora. Não me procurem. Para todos os efeitos, Carlos Mendonça não existe mais. Adeus. Silêncio pesado preencheu a sala. Maria enxugou lágrimas, não de tristeza, mas de encerramento. Capítulo finalizado. Você acha que devemos avisar a polícia? Perguntou. Eduardo refletiu. A carta não indica crime ou autoagressão. Legalmente ele é adulto que escolheu desaparecer. Maria assentiu. Guardou a carta na gaveta. Espero que encontre paz, onde quer que esteja. Naquela noite abraçou Pedro com força extra. O menino sorriu no sono, seguro no mundo simples de quem é amado incondicionalmente. 3 meses após o desaparecimento de Carlos, a vida seguia seu curso. Pedro dava primeiros passos inseguros, apoiando-se nos móveis. Maria voltara a lecionar, agora em escola particular próxima de casa. Eduardo assumira posição permanente no escritório regional. Numa manhã de sábado, Eduardo parecia nervoso. Sugeriu passeio no Parque Municipal, lugar onde costumavam levar Pedro nos fins de semana ensolarados. Caminhavam pela trilha favorita, Pedro no carrinho, quando Eduardo parou sob grande árvore florida. Lembra desse lugar? Maria olhou ao redor, confusa. Viemos aqui várias vezes. Sim, mas aqui especificamente sob esta árvore, foi onde você primeiro deixou que eu segurasse Pedro sozinho. Ele tinha apenas 3 meses. Maria sorriu com a lembrança. Você estava tão nervoso, segurava-o como se fosse porcelana. Foi quando soube, continuou Eduardo, que queria fazer parte da vida de vocês para sempre. Maria percebeu o rumo da conversa. Coração acelerou. Eduardo pegou caixinha do bolso, ajoelhou-se na grama, abrindo-a para revelar anel simples, mas elegante. Safira pequena, cercada por diamantes delicados. Maria Silva, você me mostrou que é possível reconstruir vida a partir de destroços. Encontramos um ao outro no momento mais improvável. Você me ensinou sobre força, sobre recomeços. Fez pausa, respirando fundo.
Você e Pedro são minha família de coração. Gostaria que fossem também minha família oficial. Quer casar comigo? Pedro, como se entendesse a importância do momento, bateu palminhas no carrinho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, diferente das tantas de dor que derramara no passado. Estas eram de pura alegria. Sim, respondeu simplesmente. 1000 vezes sim. Eduardo levantou-se, colocando o anel em seu dedo. Abraçaram-se sob a árvore florida, Pedro entre eles. Temos história em comum, comentou Maria. Nos conhecemos no momento mais triste de nossas vidas. E construímos a maior felicidade a partir disso, completou Eduardo, como fênix renascendo das cinzas. No caminho de volta, decidiram casamento simples, apenas amigos próximos, no sítio de Lúcia, ao ar livre. Pedro seria o pajem, carregando as alianças em almofadinha. Não precisamos de festa extravagante, disse Maria. Já temos tudo que importa. Naquela noite, após Pedro adormecer, sentaram-se na varanda como tantas vezes antes. Mas agora, o anel no dedo de Maria brilhava sob a luz suave, símbolo de promessa cumprida. Às vezes penso em como tudo começou, refletiu Maria. Num hospital, 2 pessoas sofrendo em silêncio. Quem diria que chegaríamos aqui? Eduardo segurou sua mão, entrelaçando dedos. Talvez o universo soubesse exatamente o que fazia. Acredita nisso? Destino? Acredito que almas destinadas encontram-se, não importa as circunstâncias. Beijou-a suavemente. E que amor verdadeiro começa quando menos esperamos. Sobre eles, céu estrelado testemunhava silenciosamente a promessa de futuro compartilhado, não construído sobre tragédias passadas, mas sobre escolha diária de amar e recomeçar. O casamento aconteceu numa tarde dourada de sábado, no sítio de Lúcia como planejado. Decoração simples, flores do campo, luzes de fada penduradas nas árvores, arco de madeira construído por Eduardo. Maria usava vestido branco de corte simples, sem extravagâncias. Pedro, com quase 1 ano e meio, caminhava inseguro ao seu lado, segurando a barra do vestido com uma mão e a almofadinha das alianças com outra. A cerimônia reuniu apenas amigos próximos, colegas professores de Maria, funcionários do escritório de Eduardo, vizinhos que se tornaram família por escolha. Lúcia, como anfitriã, orgulhosa do papel que desempenhara unindo os dois. Quando o juiz de paz perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, Pedro ergueu a mãozinha, provocando risadas gerais. Eduardo abaixou-se, sussurrando algo no ouvido do menino, que sorriu satisfeito. — O que você disse a ele? Perguntou Maria durante a troca de alianças. Que ele não precisava levantar a mão porque já é parte deste casamento, respondeu Eduardo, olhos brilhando. Estamos os 3 dizendo sim hoje. Nos votos, Maria falou sobre encontros improváveis e segundas chances. Eduardo, sobre coragem de recomeçar e amor que nasce das cinzas. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Eduardo pegou Pedro no colo antes de beijar Maria. Abraço de 3. A família oficial que já existia no coração há muito tempo. Durante a pequena recepção, sob luzes suaves do entardecer, Eduardo surpreendeu Maria com presente inesperado. Certificado de adoção de Pedro. Já conversei com nosso advogado, explicou. Se você concordar, posso adotar Pedro legalmente. Carlos renunciou à paternidade formalmente antes de desaparecer. Maria, emocionada, assentiu sem conseguir falar. Aquele papel oficializava o que já era real. Eduardo amava Pedro como filho verdadeiro desde os primeiros momentos. Dançaram sob as estrelas, Pedro adormecido nos braços de Lúcia. Maria descansou a cabeça no ombro de Eduardo, sentindo paz completa pela primeira vez em anos. Feliz? Perguntou ele. Além das palavras, respondeu ela. E você? Mais do que jamais imaginei possível novamente.
2 anos se passaram. Pedro, agora com 3 anos e meio, corria pelo jardim da casa ampliada, perseguindo borboletas. Chamava Eduardo de papai, naturalmente. Não conhecera outro. Maria voltara à universidade para mestrado em literatura, incentivada por Eduardo. Ele expandira departamento de auxílio jurídico a mulheres vulneráveis, transformando-o em ONG independente. Num domingo comum, receberam correspondência inesperada, envelope sem remetente, carimbo de país distante. Dentro, cartão simples com foto de praia tropical. No verso, apenas iniciais, CM, e breve mensagem: vocês tinham razão, encontrei paz. Maria mostrou a Eduardo, que examinou pensativo. Acha que devemos responder? Perguntou ela. Como? Não há endereço. Maria guardou o cartão na gaveta junto à carta anterior. Talvez seja apenas um fechamento. Para todos nós. Na mesma semana, receberam outra notícia, mais importante e pessoal. Teste de gravidez positivo. Maria esperava segundo filho, primeiro do casal. Uma menina, previu Eduardo, mão sobre a barriga ainda inalterada de Maria. Tenho certeza. Pedro, informado que seria irmão mais velho, assumiu responsabilidade com seriedade cômica. Falava com a barriga da mãe diariamente, explicando como era o mundo do lado de fora. No 5º mês de gravidez, durante ultrassom, confirmação, menina. Escolheram nomes juntos, Sofia, sabedoria. Homenagem silenciosa às lições que aprenderam no caminho tortuoso até encontrarem um ao outro. Eduardo preparou o quarto infantil com dedicação. Paredes em tons suaves de verde, berço de madeira que ele mesmo restaurou, móveis artesanais. Maria observava, lembrando-se do apartamento vazio de antes, da solidão durante a gravidez de Pedro. Desta vez é tão diferente, comentou, abraçando Eduardo por trás enquanto ele montava a prateleira. Como deveria ter sido desde o início, respondeu ele beijando-a. Pedro entrou correndo, carregando o livro de histórias. Posso ler para Sofia hoje? Claro, campeão. Eduardo ergueu o menino, sentando-o no colo de Maria. Enquanto Pedro lia história inventada para a irmã na barriga, Eduardo e Maria trocaram olhar cúmplice, aquele que dizia tudo sem palavras. Vida construída das ruínas de 2 corações partidos. Família formada além dos laços de sangue. Amor que nasceu do reconhecimento silencioso de 2 dores que se encontraram por acaso numa sala de hospital. Sofia nasceu numa madrugada de primavera, saudável e forte. Parto normal, sem complicações. Diferença gritante do nascimento dramático de Pedro. Ao segurá-la pela primeira vez, Eduardo chorou sem esconder. Ciclo completo de perda e renovação. Maria, exausta mas radiante, observava marido e filha. Conexão instantânea, como se sempre estivessem destinados um ao outro. Pedro, ao conhecer a irmã no dia seguinte, mostrou-se protetor e curioso. Ela é pequena demais, declarou preocupado. Vamos ter que ensinar tudo para ela. Quando voltaram para casa, surpresa aguardava na varanda. Buquê enorme de flores brancas. Sem cartão, sem identificação. Apenas fita azul clara amarrando o arranjo. Deve ser de Lúcia, sugeriu Maria. Eduardo não comentou, mas suspeitava da verdade. Algumas horas depois, recebeu mensagem no celular, número desconhecido. Parabéns pela família completa. Cuidem uns dos outros. C. Não mencionou para Maria. Algumas portas precisavam permanecer fechadas. Nos meses seguintes, estabeleceram nova rotina. Eduardo tirou licença paternidade para ajudar com ambas as crianças. Maria recuperava-se rapidamente, cercada pelo amor da família que haviam construído juntos. Numa tarde tranquila, Eduardo brincava com Pedro no jardim, enquanto Maria amamentava Sofia na varanda. Cena simples de felicidade cotidiana.
tão distante do dia em que se conheceram, ambos chorando silenciosamente numa sala de espera. Ocasionalmente, viam notícias sobre Carlos em reportagens antigas. O milionário desaparecido tornara-se nota de rodapé, curiosidade eventualmente esquecida. Para eles, era apenas personagem de história anterior, que inadvertidamente os unira. No aniversário de 4 anos de Pedro, enquanto crianças corriam pelo quintal decorado com balões, Eduardo puxou Maria para momento privado na cozinha. "Tenho algo para te mostrar", disse, entregando o envelope. Dentro, documento oficial. Adoção de Pedro finalizada. A partir daquele dia, legalmente filho de Eduardo. "Melhor presente que poderíamos dar a ele", murmurou Maria emocionada. "E a mim", respondeu Eduardo. "Vocês me deram família quando achei que nunca mais teria uma." 5 anos depois. Pedro, agora com 8 anos, carregava mochila quase maior que ele no primeiro dia de aula. Sofia, com 5, segurava firmemente sua mão, olhos grandes observando tudo no pátio da escola. "Cuida da sua irmã", recomendou Maria, ajeitando a gravata do uniforme dele. "Sempre cuido, mãe", respondeu Pedro, com seriedade de irmão mais velho. Eduardo fotografava a cena, orgulhoso. Homem diferente daquele advogado de olhos tristes que Maria conhecera anos atrás. Cabelos com alguns fios grisalhos prematuros, linhas de expressão marcando sorrisos frequentes. A ONG que fundara ajudava centenas de mulheres anualmente, muitas em situações semelhantes à que Maria enfrentara. Ela própria agora trabalhava lá meio período, após concluir mestrado, orientando mãe solo em reconstrução. A casa expandira-se, mais um quarto para o bebê a caminho. Terceiro filho, surpresa não planejada, mas recebida com alegria. "Desta vez é menino", Eduardo afirmava convicto. Ao final do dia escolar, recolheram as crianças. Pedro falava sem parar sobre novos amigos. Sofia mostrava desenho feito na aula. No caminho para casa, passaram pelo hospital, onde tudo começara. Maria apontou discretamente. "Aquele banco", disse. "Foi ali que te vi pela primeira vez." Eduardo assentiu, recordando. 2 estranhos chorando, tentando esconder as lágrimas. Quem diria que aquele era o início de tudo isso? Maria indicou o carro cheio, as crianças cantando no banco traseiro. Naquela noite, após crianças dormindo, sentaram-se na varanda como faziam há anos. Ritual simples que marcava a conexão deles. Mãos entrelaçadas, silêncio confortável. "Às vezes penso nele", admitiu Maria subitamente. "Em Carlos, se encontrou paz realmente." "Espero que sim", respondeu Eduardo sinceramente. "Ele nos deu isto, afinal de contas. Não intencionalmente, mas deu." Maria acariciou a barriga de 5 meses. "A vida tem caminhos estranhos." "E encontros improváveis", completou Eduardo, beijando-a suavemente. Na sala, fotos contavam a história completa. Maria grávida de Pedro, sozinha e assustada. Eduardo e Pedro na UTI neonatal. Primeiro Natal juntos. Casamento simples no sítio. Sofia recém-nascida nos braços do pai. Férias na praia, aniversários, momentos cotidianos transformados em memórias preciosas. Jornada improvável de 2 corações partidos que se reconheceram numa sala de espera de hospital em seu momento mais vulnerável. 2 almas que escolheram reconstruir-se juntas, transformando perda em recomeço. Prova viva de que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente o que você faria no lugar dela. Até a próxima história.